Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial. Hoje, quarta-feira, dia 11 já de maio de 2022. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do JE. Já está, portanto, começando a nossa edição, a edição desta quarta, e já vamos trazer aqui na sequência os principais destaques com o nosso camarada Jonas Carreira, que está em Brasília, que é o nosso comentarista, o nosso analista político de todos os dias. Antes, eu peço para você que está chegando agora, é muito importante você que meramente assiste aqui a nossa live, você que assiste pacificamente, né, ou passivamente, perdão, você que assiste de maneira passiva, venha atuar aqui de maneira ativa, ser um ativista digital e venha participar aqui, deixando a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião aqui em nosso chat. Nosso chat que é muito vivo, o nosso chat é muito participativo e, portanto, é de suma importância que você venha aqui para o chat. É aqui que deixamos você livre para colocar aquilo que você achar melhor, a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. E já por aqui o nosso camarada, o nosso companheiro Jonas Carreira, que está em Brasília. Jonas, seja muito bem-vindo, mais uma semana aí muito agitada, é o noticiário nacional, o noticiário brasileiro está aí bombando, está a mil. Seja muito bem-vindo. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Espectador e espectadora aí da TVC Jornalismo e da TV+. Mais uma vez, Valdo, uma honra estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial. Tamo junto. Vamos, então, passar para você os principais destaques desta quarta-feira com o nosso camarada Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político de Brasília. E o primeiro destaque, a notícia principal, a notícia que mais repercute neste momento, a fome aumenta e o desgoverno federal quer gastar 130 milhões só para trocar o nome do Bolsa Família. Ou seja, para tirar o nome Bolsa Família do cartão, para essa troca de cartão, ou seja, são milhões de famílias aí que recebem esse auxílio, e aí o nome Bolsa Família, para você trocar, tem que trocar o cartão. Cada cartão está em torno aí de 18, 20 reais, só que soma-se a milhões, e aí chega-se nesse resultado. 130 milhões só para trocar o nome do Bolsa Família. Enquanto a população morre de fome, aí a crise batendo violenta aí no povão, e eles jorrando dinheiro aí para jogar fora. E outro destaque, aqui no bloco de notícias internacionais, China convida a Argentina para participar da cúpula do BRICS. Olha só que notícia aí, Jonas. A Argentina pode ser o sexto elemento aí do BRICS. Então, Brasil, Rússia, China, Índia, e, no caso, a África do Sul, e agora essa possível Vai ficar BRICS. Sexta letra, né? Essa sexta letra aí, portanto, BRICA, né? BRICAS, poderia ser BRICAS, né? O ABRICS. De qualquer maneira, a Argentina está chegando aí, Jonas, para contribuir também com nesse bloco. Um bloco aí que vai se fortalecer, eu não tenho dúvida. O BRICS vai se fortalecer e é proposta tanto do chinês, do Xi Jinping, que é o presidente da China, como também do próprio Vladimir Putin. E outro destaque internacional, mais uma vez, o Jonas Carreira, nós acompanhamos por aqui esta notícia já por várias vezes, e agora, mais uma, a Rússia denuncia que líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos
estão por trás dos laboratórios biológicos na Ucrânia. Então, os caciques aí, os líderes, as lideranças aí do Partido Democrata, né? Partido aí do Joe Biden, e inclusive o Biden, né? A família Biden está mais do que envolvida em toda essa falcatrua, essa tremenda corrupção, ou seja, um ato criminoso. A população norte-americana, o trabalhador norte-americano também está com uma vida não muito fácil neste momento, e eles ficam jogando dinheiro para a Ucrânia, injetando dinheiro em armamento, injetando dinheiro nessa dita ajuda para a Ucrânia, que vai para os cofres daquele desgoverno nazista lá do Zelensky, e a população aí também norte-americana, a população trabalhadora, tem muita gente lá também passando uma dificuldade tremenda, e eles jogam essa dinheirama toda, portanto, em projetos falidos, mas com aquela intenção de exatamente atacar Rússia, na sequência a China, e provavelmente aí vai entrar também no pacote a Coreia do Norte. Então é isso aí, já peço para quem chegou agora, mais uma vez aquele convite para você que chegou, está meramente assistindo aqui o Jornal Mundial, venha aqui para o chat. É aqui que nós dialogamos, não é mesmo? Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, a notícia principal de hoje, e repercutindo muito pela questão aí desse número monstruoso, né? Esse número, essas cifras, a fome aumenta e o desgoverno federal quer gastar 130 milhões só para trocar o nome do Bolsa Família. Então, Jair Bolsonaro está atrás de mais recursos para o Auxílio Brasil. Mas não está, não, isso aí é falácia. Não é só para incluir as milhares de famílias que passam fome, e mesmo assim tiveram ajuda negada, depois de perderem o auxílio emergencial. Então, acabou o auxílio emergencial e o que restou foi exatamente o Bolsa Família. Então, em vez de buscar recursos para incluir mais famílias no Auxílio Brasil, Jair Bolsonaro quer 130 milhões só para fazer a troca de cartões. Então, resumindo rapidamente, para passar aqui a palavra para o nosso companheiro analista, comentarista político Jonas Carreira, isso aqui exatamente é aquela birra desses bolsonaristas aí, fascistas que ocupam o poder. O nome Bolsa Família é um nome forte, é um nome que junta, porque o Bolsa Família não é só uma determinada ajuda, é todo um pacote, né, que reúne várias ajudas, várias vantagens aí para as famílias. E aí, com esse nome aí, Bolsa Família, é um nome que vem há muito tempo, dando esse benefício aí, e que, neste momento, ajudem muito essas famílias carentes. E aí, eles querem exatamente mudar o nome, porque o nome ele introduz, ou seja, ele traz à tona exatamente o governo Lula, o governo Dilma, principalmente o governo Lula, que agora já é pré-candidato aí a um terceiro mandato. O presidente Lula, ex-presidente Lula, o criador aí do Bolsa Família, então eles querem, o Jonas Carreira, eliminar qualquer projeto com o nome, como foi lá o São Francisco, né? Como foi lá aquele projeto lá de São Francisco, que eles tentaram de qualquer jeito dizer que não, o Bolsonaro está inaugurando lá aquela grande obra lá de São Francisco, quase 97%, 96%, quase 98%, aliás, não, mais de 98% já concluído a transposição do São Francisco, e aí eles querem exatamente colocar como são os pais e mães
da criança. Então, Bolsa Família também, eles querem exatamente tirar o nome, colocar esse outro nome, um cartão novo, com o slogan, né? Pátria Detonada Brasil, ou Pátria Armada Brasil, né? Que é o slogan deles, e tirar esse nome Bolsa Família. Eu vejo assim, Jonas Carreira, não sei como é que você também está verificando toda essa situação. Da mesma forma, né, Valdo? E também, né, claramente, é um projeto eleitoreiro do Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tem projeto nenhum para o Brasil desde 2019. E agora ele está mostrando que o único projeto que ele tem é tentar a reeleição para ele não ser preso. Como o presidente Lula falou, o medo do Bolsonaro é ser preso. Então ele vai tentar implementar um golpe, com a ajuda dos militares e etc. Eu estava vendo hoje, ele no cercadinho, perguntaram para ele sobre a inflação. Aí ele falou que a picanha no Brasil é a metade do preço lá no Canadá. Ou seja, aí o eleitor que não tem muito a leitura, principalmente o eleitor do Bolsonaro, não tem a leitura do contexto entre Canadá e Brasil, acredita que o Canadá vive, não é, uma vida sem inflação e tem o preço da picanha mais caro que aqui no Brasil. Mas, se você fizer uma leitura mais aprofundada, você vê que o Canadá importa comida. Ele compra carne porque não tem condições. O Canadá não é autossuficiente de comida, ao contrário do Brasil. A gente exporta comida. Alimentamos a parte da Europa, a China, inclusive os Estados Unidos de comida, não só o Brasil, como a América Latina. Então é um absurdo o preço da nossa picanha no consumo interno do Brasil tá do jeito que tá. Mas ele vai fazendo esse tipo de jogada para tentar enganar o eleitor que, infelizmente, não tem uma leitura do contexto da situação da geopolítica, da economia, tanto interna como externa. Então, é mais um projeto eleitoreiro, como a motociata, que vem gastando dinheiro público aí de um jeito que é um absurdo, é vergonhoso, como tem acontecido as coisas, e mais um projeto eleitoreiro aí do Jair Messias Bolsonaro para tentar se reeleger. Valdo. Este é Jonas Carreira, o comentarista, analista político e que fala de Brasília. E já peço aí para você que acompanha aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, aquele convite para quem está aqui meramente assistindo a live, venha aqui para o chat, deixe a sua mensagem, e é muito importante que você faça isso para ajudar aqui o nosso canal, aqui os nossos canais, né? Esse pool aqui de canais, a TVC Jornalismo, TV+, e também com todo o apoio do canal Jonas Carreira, os canais aí tenham uma abrangência bem melhor. Então faça como a nossa companheira Marília Tomás. Marília Tomás, boa noite, Valdo, Jonas, companheirada. A Marília também estava preocupada aí com a saúde do Jonas na semana passada, o Jonas que estava aí impossibilitado, né? Uma espécie de gripe, mas não era bem uma gripe, uma espécie aí de... não foi Covid, e foi meramente aí essa rinite alérgica aí poderosa que bateu em Brasília, já que é uma região muito, muito seca, né? Então, o Jonas, de vez em quando, ele tem uma recaída, né? Por aqui também o Carlos Borromeu, 13, ainda por aqui a Marília diz, a troca de cartão é um meio do bolso nazifascista, pegar o caixa 2 da empresa que fizer a confecção do cartão também, né? Em cima disso aí tem propina. Tem propina, sim, tem aquela porcentagem, a comissão, né? E chamam de comissão. Então, tem uma mega comissão e aí vai entrar o rachadão aí do cartão Bolsa Família. A Marília tem toda a razão. O Stefano Barbosa, e o salário mínimo canadense é baixíssimo, né, Bozo? Então, o sujeito lá, como foi o exemplo aí, como o Jonas falou, né, que lá, o que é que você exemplificou aí, Jonas, que
no Canadá mesmo, a inflação, né? Lá no Canadá eles importam a carne, né, a comida, né, Valdo? Então eles têm que vender mais caro porque tem um preço da importação. Exatamente, é o preço da carne, eu estava até esquecendo. Ele comparou que no Canadá o preço da carne é o dobro em comparação com o preço da carne aqui no Brasil. Mas é óbvio, eles têm que importar, e lá é um país também muito semelhante com a economia estadunidense, né? Então, a moeda deles lá é uma moeda muito parecida também, quer dizer, o peso da moeda deles lá. Então, você vai comparar 1 quilo de carne nos Estados Unidos com 1 quilo de carne no Brasil, também você vai verificar que praticamente é o dobro. Agora, o salário lá, como disse aqui o nosso Stefano Barbosa, o salário mínimo canadense é baixíssimo, né, Boas? É baixíssimo? Claro que não, né? O Stefano está zoando. Ele diz aqui, Bozo disse que todos os países estão com inflação, com problemas, etc. Então, nada de criticar Cuba e Venezuela, certo, Bozo? É isso aí. Stefano Barbosa ainda diz também, o excrementíssimo delinquente da República tenta mentir para o povo em vão. Ele vive disso, né? É a moeda dele, a moeda de troca aí com o povo, infelizmente, alienado, esse povo aí que não tem essa consciência de classe, e ele vive manipulando. E por aqui o Ubaldo, ele diz, boa noite, graças a Deus, Lula está voltando até a vitória. 13, diz aqui o nosso camarada companheiro, Ubaldo Vitorino. Na sequência, vamos trazer aqui mais mensagens, mas vamos dar prosseguimento aqui ao noticiário de hoje. Notícia nacional, notícia internacional, ou seja, o noticiário brasileiro e o noticiário internacional aqui no Jornal Mundial. Bom, a próxima notícia, essa notícia aqui muito importante para a América Latina, eu vejo assim que a América Latina tende a ganhar, ou tem a ganhar, ou melhor dizendo, China convida a Argentina para participar da cúpula do BRICS. Então, olha só que notícia bacana. Sempre tem uma boa notícia por aqui. Então, de acordo com RT, a Argentina participará da 14ª cúpula do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Após receber o convite de Pequim, a anfitriã informou o embaixador argentino naquele país, Sabino Vaca Narvaja, em entrevista à Telem. Então, essa matéria saiu hoje na RT, e, de acordo aí com representantes do país sul-americano, estarão presentes na reunião os chanceleres e na cúpula de presidentes nos dias 20 de maio, e 24 de junho. Então, são 2 datas neste mês agora, portanto, dia 20 de maio, e no mês posterior, junho, teremos aí, portanto, a presença da Argentina participando nessa reunião aí de cúpula do BRICS. Então, além disso, haverá também uma reunião de partidos políticos, organizações sociais, em 19 de maio. Então, são 3 datas, praticamente, somando esse 19 de maio, né? São 3 datas importantíssimas. E aí, como o próprio Jonas já comentou também em outra oportunidade, a importância aí da entrada da Argentina por meio de convite. O Putin convidou também, e o próprio Alberto Fernandes, quando esteve na China, quando esteve lá com o Xi Jinping, ele fez questão de se apresentar. Vocês, estamos aí para colaborar, estamos aí para ajudar também a somar e trazer exatamente o conhecimento aí da Argentina e ajudar a somar como o 2º país da América Latina, Jonas Carreira. Pode ter mais, inclusive, né? Enquanto aqui a reunião de cúpula das Américas aqui cancela
cancelaram exatamente, os Estados Unidos cancelaram exatamente Venezuela, Nicarágua e Cuba. Enquanto isso, o BRICS, né, esse bloco BRICS, poderá aumentar com a Argentina e, quem sabe, aí também, em breve, aí, por que não a Venezuela, por que não também Cuba? E queria ouvir o Jonas Carreira, que é muito apreciador de geopolítica. Valdo, é interessante essa aproximação, né, da Argentina com a China, e não só essa aproximação entre esses dois países, mas da China com a América Latina. E a Argentina vai participar da Rota da Seda, há um convite, né, sobre isso, etc. E eu estava vendo uma reportagem, né, dos pesquisadores dizendo que a China seria um ator global na integração da América Latina. Eu humildemente, né, não quero refutar aí tese nenhuma de pesquisador, mas eu não concordo. Eu acho que a integração da América Latina ela tem que ser regional. E concordo sim com a entrada da Argentina no BRICS, concordo com o Brasil fortalecer mais ainda, né? Porque a presença do Brasil dentro do BRICS está muito baixa, assim como da Índia. Eu concordo com o presidente Lula fortalecer a presença do Brasil no BRICS, mas eu não acho necessário ter a China como um representante global da integração da América Latina. A integração da América Latina tem que ser regional. Você vê que a China ela tem, se eu não me engano, quase 65% do nosso pré-sal, a China. Em 2019, participou de um leilão. Paulo Guedes e Jair Bolsonaro quase se ajoelham para a China participar desse leilão, porque nenhum país quis participar, não porque ninguém se interessava pelo pré-sal, é por causa do regime de partilha criado nos governos petistas que asseguravam o pré-sal para a soberania do Brasil. Quebraram esse regime de partilha e hoje a China tem 62% do nosso pré-sal. E a China, ela busca sim o mercado da América Latina, mas não tem aquela intromissão como os Estados Unidos têm dentro dos países da América Latina. Mas também não está nem aí se o Brasil está sofrendo um golpe, se o Brasil está sofrendo um descaso com a soberania nacional. A China não tem essa participação de geopolítica para tentar se intrometer. A China quer fazer negócio. Então, não vejo a China como um país que vá ser um ator global na integração da América Latina. Acho que a integração da América Latina tem que ser regional, cultural, econômica e social. China, nem mesmo Estados Unidos, tem esse papel de ser um ator global, muito menos Estados Unidos, de ser um ator global na integração da América Latina. Mas eu apoio sim a participação econômica da China com a América Latina e principalmente da entrada da Argentina no BRICS. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário brasileiro, o noticiário internacional. Na companhia do nosso analista, o nosso historiador, analista político, Jonas Carreira, que está em Brasília. Lembrando aí que o Jonas participa diariamente, e quase sempre de segunda a sexta-feira, aqui em nosso noticiário, trazendo sempre o seu comentário, o seu parecer aí, portanto, o seu comentário afinado e afinadíssimo. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, e já trazendo aqui para você esta próxima notícia, mas antes gostaria também de deixar aqui aquele convite para quem puder. Se você puder colaborar também, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave. Então, anote aí, quem puder e quiser ajudar aqui os nossos canais, pix.euapoio@gmail.com. Você estará colaborando aqui com o nosso projeto. Então, pix.euapoio@gmail.com. Bom, já vamos trazer aqui então a próxima notícia.
E uma denúncia, mais uma vez aí, a denúncia sobre toda essa situação lá na Ucrânia. Então, a Rússia denuncia que líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos estão por trás dos laboratórios biológicos na Ucrânia. Então, esta notícia aí está repercutindo ainda neste momento, porque, de acordo aí com a Sputnik Brasil, o site aí que publicou esta notícia aqui no Brasil e mundialmente, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os líderes do Partido Democrata estão por trás das atividades biológicas militares dos Estados Unidos na Ucrânia. Então, esta notícia aí, já costumeiramente atualizamos, porque já falamos desta notícia lá no princípio, o Jonas lembra muito bem, dos ditos laboratórios biológicos que até a época era secreto e depois vazou essa informação desses laboratórios biológicos que estão lá exatamente para produzir meramente atrocidades a princípio, contra a Rússia, né? Que a ideia deles é exatamente produzir armas biológicas para quê? Para, a princípio, atacar a Rússia. E, na sequência, não é por acaso que eles estão montando esse projeto ali nas proximidades dos dois países que os Estados Unidos hoje mais querem destruir. Primeiro a Rússia e também a China. Então, muito próximo também, ou seja, ficam colados na Rússia e a China fica muito próxima ali da Ucrânia. E, portanto, esses laboratórios aí são laboratórios que, inclusive, aí são indícios, né? São suposições que eles, inclusive, poderiam, né, nesses laboratórios, terem também usado para disseminar a própria Covid-19, o próprio vírus, né, o SARS-CoV, portanto, o SARS-CoV-2, que é o vírus aí, do Covid-19. Então, o que está em jogo, meus camaradas e companheiros, é exatamente destruir esses dois países, principalmente. E aí a casa caiu, porque quem é que está envolvido, Jonas Carreira, nessa história toda? O Partido Democrata dos Estados Unidos. Não é meramente aí o partido do Donald Trump. Mas se fosse o Trump, né, tudo bem. O Trump é sanguinário, é extrema-direita. Não, é esse pessoal que é dito democrata, né? São os democráticos. É esse pessoal aí que a esquerda, muitas lideranças aí da esquerda mundial deram apoio, inclusive, aí para o Joe Biden, né? Para os democratas. E aí estão hoje fazendo muito pior do que o próprio Trump quando estava lá no poder. O Trump fazia muita fantasia, fazia muito barulho, mas na prática, o Trump, na prática, era um cordeirinho, se comparar, evidentemente, com esses sanguinários aí do Partido Democrata. Então, os líderes aí, só para passar a palavra para o Jonas, então, através dos órgãos de poder, os Estados Unidos, olha só, criaram uma base legislativa para financiar os experimentos em laboratórios biológicos militares com o orçamento do país. Então, eles tiveram a ousadia, Jonas, de criar uma base legislativa para liberar verba. São bilhões aí que são liberados, que são investidos aí em termos de armamentos, agora nesses laboratórios, e outros projetos ali na região. Então, os investimentos já estavam sendo controlados pelos chefes do Partido Democrata, incluindo através das fundações, olha só, Jonas, dos Clinton, da família Clinton, da família Rockefeller e de George Soros, e da própria família Biden. Lembrando que, Jonas, a família Biden
tem três membros envolvidos lá na Ucrânia, diretamente, nesse lado aí de finanças, né? O irmão do Biden, o filho do Biden e ele próprio. Então, é óbvio que eles vão atacar o Putin, sempre vão atacar o Xi Jinping e vão atacar os países que são contra o Império e que hoje são protagonistas aí nessa multipolarização, o Jonas Carreira. Valdo, para mim o bipartidarismo que se apresenta nos Estados Unidos, democracia norte-americana, tanto republicano como democrata, são tudo o mesmo produto, a mesma espécie, representante do imperialismo norte-americano. Mas tem um porém, né? O Partido Democrata tem um porém. Quando você fala aí nessa lista, Valdo, e você toca no nome dos Rockefeller, a gente já pensa no controle sionista dentro do imperialismo norte-americano, né? No controle sionista dentro da Segunda Guerra Mundial, principalmente a família Rockefeller financiou a política armamentista do governo Hitler, no governo fascista de Mussolini, né? Da ascensão fascista na Europa nessa época. Então, assim, a presença sionista dentro do Partido Democrata o torna pior do que a política do Partido Republicano, do que a agenda política do Partido Republicano. Claro que há também sionismo dentro do republicano, mas os democratas são aqueles caras bonzinhos, né? A parte da CIA que faz investigações como a implementação de guerra híbrida na Ucrânia, no Brasil, na América Latina, etc. Devemos ressaltar que o nazismo de Hitler foi totalmente apoiado pelo regime sionista na época. O sionismo foi criado na época em que Hitler nasceu. E para o sionismo, a visão antissemita de Hitler facilitava a construção do Estado de Israel, porque o Hitler ia expulsar os judeus que já viviam dentro da Alemanha para o Estado de Israel e assim criar todo aquele clima de tensão. Aliás, hoje o Estado sionista, o Estado de Israel, matou uma jornalista palestina com um tiro na cara, violando os direitos humanos da ONU que protege os jornalistas em zona de guerra, em zona de perigo. Então, assim, é o sionismo atuando com a capa de cordeiro dentro do Partido Democrata. E para ver como o assunto é tão complexo, Valdo, a visão é tão complexa, o Partido Democrata, que está instalado hoje no Congresso norte-americano, entrou com pedido a Joe Biden para bloquear o Brasil como aliado, porque não querem que o Bolsonaro vá implementar aí um golpe nas eleições. Então, os democratas estão articulando aí para as eleições correrem, né, como deve correr dentro da democracia do Brasil. É uma leitura meio complexa, eu tenho algumas visões aqui, mas vai ser um debate aí para o próximo dia aí para a gente conversar. Valdo. Jonas Carreira, comentarista, analista político que fala de Brasília. Aqui no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Você acompanha sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. E queria pedir ainda para você que está por aqui, você que acompanha a nossa live aqui, o Jornal Mundial, lembrando que o Jornal Mundial ele é reprisado na TVC Jornalismo, portanto, você confere também o reprise desta edição amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília. Então, acompanhe aí também, prestigie na TVC e aqui ao vivo na TV+. E com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Queria mandar aquele alô para quem está chegando ainda neste finalzinho, para quem está por aqui, queria dar aquele toque ainda para... estamos aqui com a Luísa, né? A
Não, Luzia, perdão. A Luzia Silva. A Luzia Silva diz: morei na Venezuela faz 1 ano que vim embora para o Brasil. A Luzia. Então, a Luzia é brasileira que morava na Venezuela. Ela morou 1 ano aí, portanto, na Venezuela. Então, seja bem-vinda, Luzia Silva. O Estefano diz: veio embora por quê? Ele pergunta. É isso aí, a pergunta fica aqui, ó. O Stefano aí está perguntando para Luzia aí, a esperança da Luzia seria uma mudança agora em 2022? Seria isso, ô Luzia? Então, fale por aqui. O Sérgio Faria Alves também diz aqui: Deus salve nossa nação. É isso aí, Sérgio, aquele abraço. Ainda o Stefano Barbosa diz aqui: a Claques de Bozo organizará lancha Seata, né? A lancha Seata no Paranoá. Olha só, Jonas. O Jonas vai com o caiaque dele, né? O Jonas vai com uma jangada, o caiaque lá para o Paranoá. E Bozo se revelando de vez o vassalo da oligarquia. Então está aí mais uma invenção nazi-fascista aí do Jair Bolsonaro. Por aqui ainda o Stefano diz: sim, os sionistas fizeram o acordo Havará e com Hitler, né? O acordo Havará, exatamente, sobre a transferência de judeus. Então é isso aí. Bom, então é isso, meus camaradas. Jonas Carreira queria também deixar aqui, neste final de JM, queria também colocar aqui uma data muito importante, né? O dia que não pudemos também comparecer aqui, infelizmente tivemos aí alguns problemas. No dia 9 agora de maio, tivemos aí o Dia da Vitória, né? 9 de maio, o Dia da Vitória, principalmente comemorado aí com grandes manifestações na Rússia, com desfile militar. Mas o que me impressionou, Jonas Carreira, o desfile militar já é tradicional, mas também o tradicional, e mais agora ainda, é aquele desfile da população logo em seguida. Se você ver os vídeos aí, eu assisti a transmissão ao vivo, e praticamente aí quase, eu acho que 3 horas, quase 4 horas de evento, e o desfile da população, o Jonas Carreira, cada pessoa levando um ente querido, né? Normalmente o sujeito lá, o jovem lá de muita juventude, e levando lá o bisavô, o avô, já o mais velho levando o pai, a imagem aí, portanto, levando aí a pessoa em algum cartaz, alguma imagem, alguma fotografia, com um nome, algumas frases. E o que me chamou a atenção, e muito mais ainda, Jonas Carreira, o que tinha de bandeira com foice e o martelo, que é a bandeira exatamente da vitória, né, do tempo da União Soviética, foi uma infestação de bandeira vermelha, as famílias com bandeiras grandes, pequenas, e a bandeira da foice e o martelo. Portanto, o comunismo na Rússia está mais vivo do que nunca. E acredito que teremos novidades, talvez não demore muito não, o Jonas Carreira. Então, até amanhã. E se você quiser comentar também, fique à vontade. Jonas de Brasília. É isso aí, Valdo. E também teve também aquela cena, né, dos astronautas mostrando também a bandeira da União Soviética. E o desfile foi todo recheado também com a bandeira da União Soviética. O Partido Comunista da Rússia apoia a guerra que o Putin está fazendo contra a Ucrânia. É importante ressaltar isso. Então, e só o meu comentário é só histórico mesmo, Valdo. É assim, a Rússia, né, a União Soviética, sobre a gestão de Stalin, com o Exército Vermelho que foi criado por Trotsky. É bom lembrar, né? Quem criou o Exército Vermelho foi Trotsky. Então é sempre bom lembrar que não foi só o Stalin que participou dessa vitória. Quem desnazificou a Alemanha nazista foi o Exército Vermelho.
não foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda estava na França, ainda, na Normandia ali, com os aliados, né, trocando tiro. Claro, teve participação de todo mundo para a destruição do nazifascismo, isso é real. O Brasil participou, mas a União Soviética, sobre o Exército Vermelho, foi o primeiro a chegar na Alemanha nazista e desnazificar a Alemanha nazista. Onde pode ser verificado isso? No filme A Queda, de Adolf Hitler, quando ele está ali prestes a se matar. No filme, ele fala, ele mostra o desespero dele, não só dele, dos generais na chegada do Exército Vermelho. E também no filme O Pianista. No final do filme lá, o pianista sai do seu esconderijo e chega ali o Exército Vermelho. Foi o primeiro a salvar o pianista ali do terror que ele estava passando no filme. Valdo. Só para fechar, uma curiosidade aí também, Jonas Carreira, duas, né? O Trotsky é de origem judaica, e aonde nasceu o Trotsky? Na Ucrânia, né? O Trotsky nasceu na Ucrânia, portanto, tem origem judaica e foi um dos grandes combatentes aí do nazismo, coisa que não acontece com esse Zelensky, que poderia fazer um trabalho também poderoso, desmascarar as forças armadas que estão contaminadas pelo nazismo, né? E, aliás, o país é um antro hoje desses nazistas. Então, só para ilustrar também aqui a importância do Trotsky, está sendo e será uma lenda viva, né? Porque o que está acontecendo lá na Ucrânia, os soldados, né? Eles levam a bandeira da União Soviética, a primeira coisa que eles fazem é hastear a foice e o martelo, a bandeira da União Soviética, nos países que eles conseguem recuperar aí dos nazistas, né? Recuperar dos nazifascistas. Então, mais um dado importante. E você vê, nesse desfile militar do dia 9, você vê duas bandeiras, o Jonas Carreira, na abertura do desfile militar, eu acompanho o desfile militar do dia 9 já há muitos anos. Isso é uma coisa que é impecável. Tem aquele pelotão ali de soldados, que eu acho que são em torno de uns 9, 10 soldados ali, são oficiais, eu acredito, né? Aspirantes, alguma coisa assim. Eles levam duas bandeiras. A bandeira da Rússia, são dois pavilhões, né? A bandeira da Rússia e a bandeira da antiga União Soviética, a foice e o martelo, a bandeira comunista. Então, eles valorizam isso aí. E nos bastidores estão dizendo que, inclusive, que o próprio Putin, ele está estimulando aí pela uma volta, aí possível volta, é claro que é divagação por enquanto, né? Quem sabe aí uma nova União Soviética, alguma coisa parecida aí, porque é uma maneira também de se proteger. Essa unidade aí, quanto mais melhor, né? Então, quanto mais apoio, quanto mais unidade neste momento eles estiverem, melhor. Então, eles estão valorizando muito esses símbolos aí. Por exemplo, outra coisa que acontece aí nessas regiões ocupadas e agora que querem se tornar independentes, esse governo nazista mandou destruir, acabar com os símbolos, com as estátuas, por exemplo, de Lenin, de Trotsky, essas estátuas aí, esses símbolos, o fogo, aquela chama que permanece, por exemplo, lá na Praça Vermelha, aquela chama que não apaga nunca, né? 24 horas eternamente, que é a chama da vitória, eles estão recuperando aí nesses países, aliás, nessas regiões que querem se livrar do nazifascismo. Os cossacos do PCO, que estão por lá, trazem muita informação, inclusive, Jonas Carreira. Eles estão ali em Donbás, né? Se estiverem ainda em pé, porque, né, talvez há muita vodka, né, regrada com outras cocitas lá, quem sabe é um estrogonofe forte, né?
Aí, mas brincadeiras à parte, é muito importante a presença deles por lá. Um abraço, Jonas Carreira, então, até amanhã, né? Até amanhã, Valdo. E a gente estava falando de exército aqui, exército de verdade, Valdo. Acabou de pular aqui uma janelinha de notícias aqui para mim, da revista Fórum, dizendo que o exército foi fazer um exercício numa zona rural, errou o alvo e acabou acertando uma fazenda. Então, o Congresso Nacional está pedindo explicação do exército, Valdo. Então, assim, boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí que participaram do chat. Muito obrigado aí pelas mensagens. Tamo junto. Até amanhã, Valdo. Até amanhã, Jonas Carreiro. Um forte abraço. E amanhã, então, estaremos de volta a partir das 10 horas da noite com mais uma edição do Jornal Mundial. É um noticiário nacional e internacional. Um abraço e até lá.